pessoal, a gente vai fazer a nossa próxima aula de tecnologia, né? A gente já está trabalhando algumas aulas aí apresentando os elementos básicos, tá? A gente está aprendendo sobre o que tem nos nossos aparelhos, tá? Para conhecer eles melhor e também para saber usar eles de uma forma mais clara, de uma forma mais consciente, tá? A gente já trabalhou com processador, a gente já trabalhou também com a memória RAM, e hoje eu vou falar de armazenamento de dados, como os dados eles são armazenados no aparelho, e a gente também vai entender sobre o tamanho desses dados, tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Bom, vou dar aquela introdução mais geral para a gente conhecer primeiro e lembrar também, né, do que a gente está falando. Os aparelhos tecnológicos, quando a gente para pensar no termo, geralmente vem um celular, né, um smartphone na nossa mente. Só que é importante a gente saber que aparelho tecnológico também é computador, também é notebook, também é videogame, né? São esses os principais aparelhos, claro que tem outros aí, mas esses são os principais aparelhos ali que tem ao nosso redor, tem no nosso dia a dia, e tem uma coisa muito interessante, eles têm os componentes, né? E esses componentes, eles são praticamente os mesmos, tá? Se você pegar um celular, ou um videogame, ou um computador, você vai encontrar vários elementos em comum. Então ali a gente tem muita coisa em comum. E o que isso traz aqui então para nossa aula, né? Que se eu conheço como o processador funciona num computador, esse processamento, essa forma de trabalhar também é aplicada no videogame, também é aplicada no celular. Se eu sei para que serve a memória RAM, isso também vai servir para o videogame, para o celular, para o computador. Tá? A aula de hoje, que é sobre armazenamento, a mesma coisa. Eu tenho formas diferentes de armazenar no videogame, no computador e no celular. Mas elas usam o mesmo princípio. Então, se eu entendo qual é o princípio, se eu entendo o raciocínio do armazenamento, esse raciocínio vai servir para todos os nossos aparelhos. Então, vamos lá entender um pouco mais sobre o armazenamento. Bom, então vamos entender sobre o armazenamento, né? Vamos entender primeiro o conceito o conceito básico, né, para que ele vai servir, e aí eu vou falar também um pouco sobre o tamanho dos dados, tá? Às vezes a gente transfere os arquivos, a gente salva os dados, salva as informações, mas às vezes sem tanta noção de tamanho, então também vou explicar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom, as informações, pessoal, elas são criadas ou inseridas no seu aparelho, tá? Como assim? Como eu sei diferenciar uma coisa da outra, tá? Os dados, as informações que a gente vai armazenar, elas podem ser inseridas no seu aparelho. Então você pode, por exemplo, quando você baixa um aplicativo, quando você baixa um jogo, ou quando você baixa um vídeo, tá? Você está pegando informações de um lugar e está transferindo, está gravando elas no seu celular, no seu computador, no seu videogame, você está gravando elas no seu aparelho. Então, quando você faz isso, você está colocando informações que já existem no seu aparelho. Tá? Só que também é possível criar essas informações, né? Como que eu crio uma informação? Vocês fazem isso direto, inclusive. Eu crio informação quando eu tiro uma foto, quando eu gravo um vídeo, tá? Porque o que acontece? Se eu abro a câmera só está aberta, tá? Nada está acontecendo ali. O processador está fazendo a câmera funcionar, mas ela ainda não tem nenhum dado gravado, não tem nenhuma informação gravada. Quando eu tiro uma foto, essa foto vai para a galeria. Então, a partir do momento que eu tenho lá uma foto gravada, né, eu criei uma informação, tá? Então, eu criei um dado que está armazenado em algum lugar, ok? E também, quando você grava um vídeo, é o mesmo princípio, tá? Você cria essa informação, você cria esse dado que vai ficar guardado no seu aparelho. Okay? Então as informações elas podem ser criadas ou elas podem ser inseridas. Você pode pegar uma informação de outro lugar e colocar no seu aparelho. Tá joia? Aqui eu coloquei alguns exemplos de armazenamentos. Tá? Então, por exemplo, o computador ainda é usado, né, o HD, que essa peça maior aqui, ela tem um certo espaço, ela tem uma capacidade aqui de armazenamento. Cada vez mais tem se usado SSD, que é esse outro aqui, que, cuidado, não é o do celular, tá? Não é esse daqui, tá? Esse daqui é o SD, só isso, tá? O micro SD, que geralmente é o que você coloca no celular aí. Esse outro armazenamento, o SSD, ele também tem altas capacidades, você consegue guardar muita coisa nele, e ele, como dá para perceber pela foto mesmo, ele é menor, né? Então, quando você quer avançar com a tecnologia, geralmente você tenta deixar ela menor, você tenta deixar ela portátil. Então, antes os computadores usavam, né, ainda tem alguns modelos que usam o HD. Só que o HD é uma peça grande, uma peça que ocupa muito espaço.
O SSD, por outro lado, consegue armazenar a mesma coisa que o HD, até de uma forma mais rápida, tá? Até a tecnologia, como ela é mais avançada, ela faz isso de uma forma mais rápida e ocupa menos espaço, tá? O que faz a gente conseguir ter aparelhos mais finos, aparelhos mais leves e por aí vai. E esse aqui no meio, como eu já falei, é o SD, né? O micro SD ou USB, que geralmente você vai usar para tablet, para celular, para alguma coisa assim. Todos eles têm lá suas medidas de armazenamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Quem tem mais capacidade de armazenamento são os HDs e os SSDs. Tá? O micro SD ele ainda está no processo de evolução. A gente ainda não tem SD, né, o micro SD, com uma grande capacidade de armazenamento. Tá? Por enquanto, os que têm mais espaço são os SSD e o HD, tá? Que são de computadores. Tá bom? A gente tem que pensar no lugar que a gente vai armazenar, seja HD, seja micro SD ou SSD, não importa, tá? No seu aparelho. Quando você vai gravar alguma coisa no seu aparelho, armazenar algum dado no seu aparelho, você tem que pensar no raciocínio da caixa, tá? O seu aparelho ele tem lá uma caixinha, vamos pensar assim, e as fotos que eu tiro, os vídeos que eu gravo, as informações que eu baixo da internet, os programas que eu vou instalar nele, ou os jogos que eu vou colocar, eles vão ser guardados ali. Então a nossa caixinha, ela vai receber coisas. E essa caixinha, né, como eu já falei aqui agora há pouco, ela tem vários espaços diferentes, vários tamanhos diferentes. Claro que para computadores, para celulares, para videogames, como cada um tem sua utilidade, os espaços de fato são diferentes. Mas tem uma coisa muito importante que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do tamanho dessa caixa, né? Não é porque eu tenho uma caixa que eu consigo guardar qualquer coisa e guardar infinitas coisas lá dentro, né? Eu não posso ir guardando. Isso tudo tem sua consequência. E já vou falar disso, tá? Mas para a gente poder ter uma explicação bem simples do que é o armazenamento de dados, é uma parte do nosso aparelho onde vai ser uma espécie de caixinha que eu guardo as minhas coisas. Então tudo que eu crio, que eu gravo, que eu baixo, fica nessa caixinha aí, tá bom? Vou falar dos nossos dados agora, os tamanhos dos dados, que a gente às vezes não tem tanta noção do tamanho, não tem tanta noção do espaço que ocupa, tá? E para poder explicar isso melhor, eu vou ter que dar uma volta aqui um pouco no tempo para a gente esclarecer de onde que surgiu isso tudo, tá? De onde surgiu essa ideia de tamanho de informação, tamanho de dados, para a gente conseguir guardar melhor essas ideias, tá bom? Os computadores foram os primeiros a ser criados, antes de tablet, antes de videogame, antes de smartphone, vieram os computadores, né? E os computadores, eles eram, no começo, bem lá no começo, eles armazenavam bits, tá? Essa palavrinha bit, talvez você lembre talvez de jogos, tem jogo que é 8 bits, tem jogo que é 16 bits, né? Mas essa palavrinha bit, ela vem dos computadores, tá? O que o bit ele é? Ele é uma informação elétrica, tá? É um impulso elétrico que ele tem dois valores. Ou ele tem o valor 1 ou ele tem o valor 0. Tá? E para que serve esse 1 ou esse 0? O 1 ou o 0 serve para mostrar se a corrente elétrica está passando ou se a corrente elétrica não está passando. Então, se eu tenho um pulso elétrico ou se eu não tenho o pulso elétrico. Tá bom? Você pode pensar também, não para falar que é igual, mas para facilitar a tua vida, naqueles painéis de LED. Né? A mensagem de LED ela aparece porque algumas luzes acendem, outras luzes não acendem, né? Aqueles painéis de propaganda e tudo mais, e é mais ou menos isso, tá? Algumas daquelas luzinhas estão ligadas, então elas estão no valor 1, outras luzinhas estão desligadas, então elas estão no valor 0, tá? E esse foi a base das informações, porque o primeiro computador, né, que é esse aqui, o ENIAC, ele, se você reparar bem, ele não tem tela, ele não tem mouse, ele não tem nada aqui dos computadores atuais, mas ele tem, se você olhar com atenção, várias manivelas, vários botões, e esses botões acendiam e apagavam luzes. Essas luzes faziam cálculos, elas eram usadas para cálculos, para mandar mensagens e para receber mensagens. Tá? Então, a gente tem nesse primeiro computador o primeiro princípio da transferência de dados e também o armazenamento dos dados. Tá, joia? A gente consegue então começar aqui registrando o bit. Tá? E onde que esse bit vai chegar? Como eu falei, ele é uma informação elétrica. Quando a gente consegue reunir alguns bits, reunir algumas informações ali, a gente cria um byte. Tá? Para ser mais exato, a gente precisa de 8 bits, né? Então a gente precisa de 8 valores, ou 0 ou
1 para criar um byte, né? Então, se eu consigo reunir aqui 8 valores de bits, eu consigo criar um byte. E aí que a nossa história começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Se você já reparou, por exemplo, quando você baixa uma foto, quando você baixa um jogo, quando você vai baixar um vídeo, é sempre alguma coisa byte, megabyte, kilobyte, gigabyte. Então aqui mais ou menos já começa a ficar próximo do que a gente usa no cotidiano, tá? Então se você tem 1 byte, quer dizer que você tem 8 bits, né? Tem 8 pulsos elétricos acontecendo ali, tá? Pode ser pulso valendo 1 ou pode ser valendo 0, tá? Mas a informação é que 1 bit equivale a 8 bytes. E aí vai começar a nossa jornada. Por quê? Porque com isso eu consigo criar uma escala de medidas, que é o que a gente usa até hoje, que é o que a gente utiliza para qualquer tipo de transferência de informação, tá? E como que essa transferência de informação é medida? Então vamos lá. Primeiro, já falei, né, que o byte é representado pela letra B maiúscula, tá? Ele vale 8 bits, ok? Do byte para frente, a gente começa a ter algumas medidas já conhecidas. Ó. Eu tenho, por exemplo, 1 kilobyte. O 1 kilobyte, que a gente geralmente marca com KB, ele significa para a gente 1024 bytes. Então a gente tem 1024 grupinhos de 8 bits, tá? E aqui a gente já começa a criar mais informações. Os jogos antigos, por exemplo, né, jogos do Nintendo, do Master System, do Mega Drive, esses jogos de videogames mais antigos aí do Atari, por exemplo, eles eram salvos, né, o tamanho do jogo era geralmente em kilobytes, tá? Era uma unidade ali, se a gente for parar para pensar hoje em dia, bem pequena, tá bom? Bom, depois disso eu tenho megabyte. Né? Então, o megabyte, né, a palavra mega já dá uma noção de grande. Né? Então, eu tenho aqui ó, 1024 kilobytes para formar 1 megabyte. E se a gente for parar para pensar que tem 1024 bytes para formar 1 kilobyte, a gente está começando a entender que a coisa, esses pulsos elétricos, eles estão começando a ocupar espaço, né? Eles estão começando a ter uma quantidade muito grande. Não é só 1 e 0, simples assim, já está começando a ter uma galera aí se formando, né? Mas não para por aqui, né? A gente tem o gigabyte, que é o quê? 1024 megabytes. Então vai percebendo que quando junta 1024, ele pula para a próxima etapa, né? Quando ele faz uma galera de 1024 ali, ele pula para a próxima etapa, tá bom? Não para só no gigabyte, para falar a verdade. A gente também tem o terabyte, tá? O terabyte, ele é o quê? Ele é 1024 gigabytes. Então para pensar no seguinte, o gigabyte, aliás o terabyte, ele usa 1024 gigabytes. O gigabyte usa 1024 megabytes. O megabyte usa 1024 kilobytes. O kilobyte usa 1024 bytes e cada byte usa 8 bits. Agora imagina, por exemplo, aquele seu jogo que pesou 2 GB e meio. Quantas informações de 0, 1, 1 e 0 que você teve que transferir, né, que você teve que armazenar no seu computador ou no seu celular, né? Aquele jogo de tantos gigabytes ou aquele HD que você tem lá naquele seu computador ou aquele SSD que você tem no computador que tem lá 2 terabytes de capacidade. É muita coisa, tá? Só que ainda assim é muito importante a gente saber organizar isso tudo, saber utilizar isso tudo, tá? É muita informação, é muita carga elétrica, é muita coisa que pode ser transferida, pode ser usada e também pode causar consequências, tá? Então vamos ver o que pode acontecer. O nosso armazenamento de dados, ele vai ser sempre, como eu falei lá no começo, pensando como se fosse uma caixinha. Então eu tenho uma caixinha onde eu estou colocando os meus dados. Estou colocando 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0 e estou deixando ali, né? Esses dados, pessoal, eles são utilizados pelo processador e pela memória, tá? Pelo processador, porque imagina que você abriu a galeria, né? Você simplesmente abriu o aplicativo da galeria. O seu processador não sabe o que você vai fazer, né? Então, se eu quero carregar aquele vídeo que eu achei engraçado, o seu processador tem que estar com aquele vídeo ali na hora, no jeito para te apresentar. Então, o processador ele está usando constantemente o armazenamento, ele está olhando o tempo todo para esse monte de 0 e de 1 para poder pegar a informação que você precisa na hora que você precisa, tá? Então, o processador ele está fazendo ali a transferência, ele está fazendo ali aquela questão que a gente já conversou antes, de
está organizando as informações e apresentando as informações, mas ao mesmo tempo ele está de olho no armazenamento, porque se você precisar de uma foto, ele vai lá e pega. Se você precisar de um vídeo, ele vai lá e pega. Tá? Porque ele vai ter que acessar esses dados, acessar esse armazenamento para te apresentar aquilo que você quer. Do mesmo jeito da memória RAM, tá? O processador faz isso, abre o aplicativo, faz o aplicativo funcionar, porque a memória RAM está ali, lembra que eu falei do varal, né? Ela está segurando todo mundo. Então, além disso, a memória RAM ela também está segurando em partes ali esse armazenamento, para quando eu precisar abrir, eu não ter que esperar a memória RAM carregar esse arquivo também para abrir. O que eu quero abrir, ele simplesmente abriu, tá? Então o armazenamento ele é usado pelo processador e pela memória RAM, tá? Eles focam, né, claro, naquele aplicativo que você está usando no momento, mas eles também estão de olho no que talvez você queira usar. Então, se você quiser usar aquilo lá, rapidinho ele vai lá e te mostra, ele pega e apresenta para você, tá bom? Bom, eu já falei dos tamanhos, né? Geralmente, o armazenamento de HD, de SSD, ele é na faixa dos gigabytes ou terabytes. O armazenamento de cartão de memória, né, de SD, ele fica na faixa do gigabyte, né? Houve um tempo que era megabyte, mas como eu falei, né, a tecnologia vai evoluindo, a gente já está na categoria do giga. Ah, é possível que tenha um SD de terabyte por aí? Pode até ser que a gente tenha para o futuro, tá? Uma coisa importante saber também, que já existe, né? A gente já tem armazenamento, supercomputadores, então, que já ultrapassaram o terabyte, já tem mais capacidades do que o terabyte pode conseguir, né? Então a gente já ultrapassou essa barreira e inclusive já faz tempo que a gente ultrapassou. Só que nos computadores do cotidiano, nos videogames e tudo mais, a gente ainda está no terabyte, tá bom? E aqui tem um detalhe, né? Aqui que entra aquela parte que eu falo dos cuidados, né? Por que você tem que conhecer a máquina, conhecer como é que ele funciona, entender os componentes para poder usar bem, né? Para poder usar da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquela relação da caixa, né? Imagina que eu tenho a minha caixa, sei lá, com 32 GB, eu tenho meu celular lá e eu tô baixando e salvando coisas e tudo mais e tal. Como eu falei, ele tem 32 GB, a capacidade não é infinita. Então, em algum momento, essa caixa vai ficar cheia, tá? E é importante você saber, por exemplo, salvar coisas, fazer backup, ou até simplesmente apagar coisas que são inúteis. Por quê? Porque se a caixa fica cheia, se você enche, né, a sua caixa de coisas, se você coloca ali muita coisinha na sua caixa até ela quase transbordar, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma velocidade reduzida, tá? Porque você vai ter aquele armazenamento todo carregado, todo cheio de coisas, todo cheio de itens que às vezes você nem vai precisar, mas o seu processador, a sua memória RAM, eles estão aqui, ó. Eles estão trabalhando, eles estão puxando, eles estão fazendo o que for necessário para você acessar alguma coisa, para você poder abrir alguma coisa na sua memória, tá? Então é muito importante você saber dosar, tá? Sempre ter algum espaço vazio, sempre ter um pouco da sua memória vazia, né? Para você não ter um sobrecarregamento, para você não fazer nem o processador nem a memória RAM surtar, porque eu tenho que abrir o aplicativo, mas eu tenho que ficar de olho numa tonelada de coisas que talvez você nem vai precisar, mas ele tá lá de olho naquela tonelada de coisas para você. Vai que uma hora você decide abrir aquele vídeo de 3 anos atrás só para relembrar. Ele vai ter que pegar aquele vídeo de 3 anos atrás. Então, essa tonelada de coisas que às vezes a gente enche o nosso computador, você pode nem sentir que tá lá, mas o processador e a memória RAM estão sentindo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre armazenamento. Espero que tenha ficado claro aí para vocês algumas ideias, tá? E na próxima aula a gente vai retomar com outros conteúdos aí, beleza? Até mais, pessoal!